Por aqui a gente vai falar agora sobre legalização ou não, criminalização ou não do porte e posse de drogas para uso pessoal, porque o Senado deve votar hoje a proposta que visa incluir a criminalização do porte e da posse de drogas para uso pessoal no artigo 5º da Constituição. Visa um contra-ataque esta manifestação do Senado, exatamente por iniciativa do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, um contra-ataque ao julgamento do Supremo Tribunal Federal que pode descriminalizar a maconha para o uso pessoal. Patrocinada pelo presidente da Casa, a PEC deve ser aprovada em primeiro turno sem grandes dificuldades, como ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça no mês passado. Para quem nos vê por imagens, vê aí o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente do Congresso, que foi o autor dessa proposta. Quando o presidente da Casa faz a proposta, a tendência é que seja aprovada, né, o Telhado? Telhada. Para a felicidade geral da nação, a tendência de aprovação, sim, é grande, é essa expectativa. Resta saber quanto que vai ser esse placar aí, mas a iniciativa é muito boa, faz frente ao julgamento que ocorre lá no STF, que na prática poderia significar, sim, a descriminalização das drogas em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas. E, ao meu ver, esse julgamento, ele não traz grandes novidades, continuará sendo crime e não será apenado com prisão. É isso que vai trazer para a Constituição Federal, então eleva o nível, né, sobe lá de uma lei federal, trazendo para a Constituição e reafirmando que já era feito no Brasil. Continua sendo crime, apenado com medidas alternativas, né, com prestação de serviço à comunidade, com pagamento em pecúnia. E é o que a sociedade espera. Não podemos aceitar, e isso eu falo não em nome só de um policial, em nome de uma polícia que trabalha diariamente no combate às drogas, em nome dos policiais que perdem suas vidas no combate ao tráfico de drogas, inclusive na Baixada Santista. Temos um policial militar desaparecido até hoje, muito provavelmente ocasionado pelo crime organizado envolvido com o tráfico de drogas. Então, não é aceitável para as famílias brasileiras, para cada pai e mãe que tem um familiar, infelizmente, imerso nesse mundo sujo das drogas, que seja aceito, que seja regulamentado, regularizado ou legalizado o uso, o porte e a posse de drogas no nosso Brasil. Acerta o Senado em ter essa iniciativa para fazer frente ao STF. Começa hoje, PP. Pode ser hoje a votação em primeiro turno que dá o primeiro passo para a criminalização do porte e posse de drogas, agora na Constituição. Felipe Monteiro. É uma pena. É uma pena que nosso Congresso, ao invés de discutir a questão de forma séria, né, trazendo cientista, ouvindo a sociedade em geral, está indo para o caminho mais curto, fazendo populismo legislativo e populismo penal, né? O Telhada bem falou aqui que um policial foi supostamente morto por conta do crime de drogas. Desaparecido, por enquanto. Mas as drogas no Brasil estão criminalizadas, ou seja, o policial seria morto de qualquer forma, tendo em vista essa política contra as drogas sem nenhum tipo de reflexão em cima. Então nós temos que pensar a questão das drogas de forma diferente. E o Pacheco, né, ele erra, no meu modo de ver, e é inconstitucional essa PEC, porque ele coloca no artigo 5º da Constituição Federal, que é um artigo positivo, assegura o direito à propriedade, assegura o direito à vida, ele coloca um artigo negativo. É criminalizado as drogas sob qualquer espécie, sob qualquer quantidade. Ou seja, é um absurdo legislativo isso que o Pacheco, que é um ótimo jurista, está fazendo, né? E a questão das drogas, nós temos que ver ela de forma diferente, né? Não adianta a gente achar que a gente vai resolver o problema da segurança pública criminalizando as drogas. A guerra às drogas, que é essa política ostensiva contra as drogas, que está no Brasil há décadas, está fazendo a gente perder de goleada do tráfico. Então nós temos que olhar o que está acontecendo fora do Brasil e pensar de forma diferente se a gente quiser resolver a situação. E não é agindo da forma como age sempre que a gente vai resolver o problema. A questão é tão absurda que o Elon Musk, por exemplo, que é o ídolo da direita atualmente, não poderia vir no Brasil, fumar um beckzinho e comer um cogumelo alucinógeno que estaria preso, né? E isso mostra também que essa retórica da direita está completamente errada. O Elon Musk, por exemplo, que é um modelo de empreendedorismo, de empreendedor, né, que tem empresas bilionárias no mundo todo, é usuário de maconha. Ou seja, não são todas as pessoas que têm problema com drogas. E isso que a direita não consegue identificar e não consegue discutir de forma séria.
Olha só o nível da retórica barata que parte da direita faz. Se a proibição das drogas não resolve o problema da segurança pública, muito menos a liberação das drogas vai resolver. Faz diferente. Quem disse que não faz? Estudos não são proibidos. A proibição da droga. A discussão não é proibida. Agora, liberar, e principalmente o STF, o Suprema Corte, legislar a respeito do assunto, uma função atípica da sua competência constitucional, mais errado ainda. Mais errado ainda. Mas aí tem um ponto... O legislativo, é bom lembrar, mais de 20 anos atrás, quando provou a lei antidrogas, no artigo 28, ele previa, né, tratar diferente o usuário e o traficante. Não foi o STF que fez isso. O problema é que o legislativo... como crime. O problema é que o legislativo não criou critérios objetivos para identificar quem é usuário e quem é traficante. Então, quem é traficante e quem é usuário para a autoridade policial que faz a primeira abordagem é por conta da pele da pessoa. Tem isso, ô Telhada? Eu quero saber, ou por conta do nível de escolaridade da pessoa. Tem isso, ô Telhada? Vocês aprendem isso lá na academia? Esse tipo de pensamento, ele é tão absurdo, Felipe, tão errado, que a gente condena toda uma classe que faz parte do sistema de justiça criminal do Brasil à incompetência, ao analfabetismo. A gente classificar se o cara é traficante ou usuário por causa da cor da pele, isso jamais foi feito por qualquer policial. Tem um relatório do CNJ que não tem nenhuma estrutura contextual, que é absurdo esse relatório. Eu tenho conhecimento dele, é absurdo. Porque nenhum policial prende qualquer traficante, qualquer indivíduo por causa da cor da pele. Tem uma série de questões a ser levadas em consideração pelo policial operacional lá em patrulhamento, pelo delegado de polícia, quando elabora o boletim de ocorrência junto com o investigador, pelo promotor que processa e pelo juiz que faz a condenação, que profere ali a sua decisão. Então, é um absurdo falar que a cor da pele vai definir ou a questão do quanto o cara tem de propriedade, se ele é rico ou se ele é pobre, vai ser tráfico. Não, negativo. O relatório do CNJ, Koba, só para terminar aqui, um ponto importante, né? Ele levanta todas as ocorrências policiais relacionadas à droga, né? E ele levanta o seguinte, o Mano, acho que tem os números exatos. Estou pegando aqui. O nível de escolaridade da pessoa define exatamente que é usuário e que é traficante. Quem tem curso superior, por exemplo, para ser considerado traficante, tem que ter uma quantidade de drogas sob a sua posse muito maior do que quem tem... Mas tem um detalhe aí, ô Mano Ferreira, que eu quero a sua opinião. Você que está munido do relatório do CNJ na sua mão. Vamos popularizar esse debate aqui. Por quê? Sim. Porque quando a gente fala que tem um relatório do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que fala que as pessoas, elas são condenadas pelo tráfico pela cor da pele, pela sua classe social, a gente tem que levar em consideração o seguinte, porque se coloca muito na conta da polícia isso. Mas o Telhada trouxe aqui uma cadeia de autoridades que passam pelo crivo de condenar alguém a um crime ou outro. Então, por que é culpa da polícia se o policial prende, o delegado autua, faz o inquérito, o promotor processa e o juiz é que julga? Como é que a gente pode dizer que é culpa da polícia se depois do juiz ainda tem recurso, tem desembargadores envolvidos? Eu acho. Como é que a gente pode dizer que é culpa da polícia? A gente ter diferença na cor da pele? Sempre mais fácil colocar na polícia. Se tem autoridades, até em cortes superiores, que indicam esses números, até porque o Conselho Nacional de Justiça, não é Conselho Nacional de Polícia. Eles falam todos esses números aí com base em julgamentos, que juízes é que dão a última palavra. E aí? Eu concordo com a crítica, Koba. A gente precisa dizer que o Estado brasileiro é que perpetua essa desigualdade. Não é apenas a polícia. A polícia é o braço armado do Estado, é o braço do Estado que está lá na ponta. Mas essa desigualdade diante da aplicação da lei é do nosso sistema de justiça como um todo. E aí, para ser muito claro, o que é que fez o relatório do CNJ? Pegou todas as condenações por tráfico de drogas, onde não há outros elementos probatórios. O elemento probatório que levou à condenação foi a posse de uma quantidade de drogas. E aí você pega qual é o volume de droga necessário para, nesses processos, dizer isso aí é um levantamento geral, haver a condenação como tráfico. E a conclusão do CNJ é que essa decisão varia conforme o grau de escolaridade da pessoa que está sendo julgada. Os analfabetos já são considerados traficantes hoje, na média dos processos, quando portam 32 gramas de maconha. Quem tem ensino médio já sobe um pouco, passa a ser considerado traficante. Na média dos processos, segundo os juízes brasileiros, aqueles que são pegos com 40 gramas. E
Quem tem curso superior é mais ainda, é só 49 gramas. Ou seja, o que a gente está dizendo são processos em que você não tem um conjunto probatório. Você não tem provas de que aquela pessoa estava vendendo. Você não tem uma foto, você não tem... Então quem erra é o juiz, que não absolve, ô Mano Ferreira, não é o policial. Tudo que você tem... Todo mundo erra, cara. Todo mundo erra. O erro começa na polícia e chega até o juiz. Mas a polícia não julga. E aí? Então, começa na polícia e vai até o juiz. Tem um outro detalhe. O ponto aí é, a polícia flagrou o cidadão com drogas. E aí, segundo a lei atual, isso precisa ter um encaminhamento. Delegacia de polícia. Precisa ir para a delegacia. Para fazer a diferenciação, porque nossa lei diz, diz que o tratamento para traficante e para usuário é diferente. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa é mais pobre, quando tem escolaridade menor, e no Brasil a maioria das pessoas que tem menos escolaridade é negra, você acaba tratando como traficante num critério diferente de quem é rico, de quem tem escolaridade. O que acontece quando pega a pessoa com droga, o policial, é que vai verificar o que essa pessoa tem no bolso além da droga. Ah, ela tem R$70 em dinheiro trocado, em notas de 5, de 2, de 10 e de 20. Ela tem 3 aparelhos celulares, sendo que 2 são aqueles aparelhos bem simples, tipicamente utilizados pelo crime de tráfico de drogas para se comunicar entre o gerente da biqueira, o cara que está na rua e o motociclista que traz a droga, por exemplo. Ela tem também, junto com ela, onde ela foi abordada, um caderno com informações de quanto foi vendido naquele dia, como um diário mesmo, a datada, e lá, quanto foi? Michele, R$50, não sei quem, pegou tantas parangas de maconha. Tudo isso forma um conjunto probatório que é conduzido para a delegacia junto. Diferente, e outro detalhe, o exemplo aí, 32 gramas. 32 gramas são 32 cigarros. Olha a quantidade de droga que são 30 gramas, por exemplo. Cada cigarro é 1 grama. Então, facilmente dá para distribuir, dá para entregar de graça, que também é tráfico. Dá para chegar no local, trazer cigarro aqui para todo mundo. Isso é tráfico também. Não precisa só vender. Chegar numa faculdade e distribuir lá cigarro numa festa, entre os amigos, numa faculdade e tal. Sim. É crime, é tráfico. E olha a quantidade que nós estamos falando.